Olá pessoal, voltamos aí, né, com mais uma videoaula, dando continuidade, né, à temática de semana passada, onde nós começamos a conversar a respeito das características gerais do tecido conjuntivo, né? Então vimos alguns aspectos celulares e de fibras proteicas que vão estar presentes ali, né? Importante na dinâmica, por exemplo, de organização desse tecido, né? Então vimos, por exemplo, que a distribuição dessas células, a questão do tipo de fibra, a forma como essa fibra vai se organizar, é que de fato vai estar determinando qual tipo de tecido conjuntivo, né, que a gente vai estar falando. Tá? Então hoje a gente vai estar falando um pouco do tecido conjuntivo propriamente dito e daqueles que são considerados, né, alguns tecidos conjuntivo que a gente costuma dizer que tem propriedades especiais. Tá? Então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ok, pessoal? Então, pessoal, quando a gente fala a respeito aí do tecido conjuntivo, nós vemos aí que é um tecido altamente especializado, né? Então, devido à sua grande quantidade de fibras, células, a forma como elas podem se organizar, determina aí, de fato, qual que é a característica específica de cada um desses tecidos. E a gente vai começar essa aula exatamente como nós terminamos a aula passada, né? Vendo aí um pouquinho da classificação do tecido conjuntivo. Né? Então, eu tenho três subdivisões, né, que seria o propriamente dito, propriedades especiais e de suporte. Né? Então, quando a gente fala propriamente dito, eu tenho duas categorias, o frouxo e o denso, e dentro do denso eu tenho denso modelado e não modelado. Já na dinâmica aí do conjuntivo de propriedades especiais, o tecido adiposo, que a gente vai ver mais para frente, né? O tecido elástico, que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, tecido reticular ou hematopoético e o tecido mucoso, que são alguns que a gente vai estar conversando hoje, né? E com relação ao conjuntivo de suporte, a gente destaca aí o cartilaginoso e o tecido ósseo. Então, pessoal, aquela dinâmica. Eu tenho fibras proteicas extracelulares, eu tenho vários tipos celulares, né? E eu tenho uma matriz extracelular com uma substância fundamental que vai ser formada a partir de proteínas não fibrosas, né? Então aí a dinâmica da dispersão, da organização, da quantidade desses elementos é que de fato vai estar determinando as características específicas de cada um desses tipos de tecido conjuntivo. Então, ó, vamos começar a falar um pouquinho a respeito desse tecido conjuntivo propriamente dito, iniciando pelo tecido conjuntivo frouxo, né? Tecido conjuntivo frouxo, pessoal, vamos imaginar que ele entra naquela dinâmica das funções onde o tecido conjuntivo ocupa o espaço não ocupado pelos outros órgãos, né? Ele acaba sendo fundamental na dinâmica de apoio e também de nutrição do tecido epitelial, além dele estar envolvido, por exemplo, naquilo que seria, né, uma espécie de um invólucro em volta aí dos nervos, dos músculos, dos vasos sanguíneos e também dos vasos linfáticos, tá? O que é interessante é que na composição do tecido conjuntivo frouxo, a gente já observa a presença, por exemplo, de alguns vasos sanguíneos, né? Alguns vasos linfáticos e também determinadas algumas fibras, algumas terminações nervosas, né? Então, o que a gente observa que nesse tecido, de todas aquelas células que nós vimos, né, na última aula, nós observamos que, por exemplo, os fibroblastos e os macrófagos são aqueles que vão estar em maior quantidade, tá? Então, é interessante que esse tecido conjuntivo frouxo, ele acaba sendo importante no processo pós-lesão, né? Porque quando a gente fala durante o processo de cicatrização, que a gente chegou a falar um pouquinho na semana passada, né? Na última aula, ela vai estar ajudando no processo de cicatrização, então ele se torna mais abundante,
porque ele tem uma grande quantidade de fibroblastos naquela dinâmica, por exemplo, de síntese de colágeno, para poder evitar exatamente aquela exposição do meio interno com o meio externo, tá? Então, pessoal, o que nós podemos observar de característica com relação aos demais tecidos conjuntivos propriamente dito é o fato de que ele vai apresentar uma abundância celular muito grande, né? Então, por conta disso, as fibras que vão estar entre essas células acabam sendo menores, menor quantidade, melhor dizendo, né? Então, isso vai fazer com que esse tecido ele fique meio que frouxo, né? Ele vai se dispor meio que frouxamente. Então, isso vai fazer com que ele seja muito mais flexível e muito menos resistente a trações, tá? Então, aí podemos dizer que é um tecido conjuntivo de maior distribuição no corpo humano, né? Então, é aí que a gente tem tanto a dinâmica dessas composições por células, como, por exemplo, pelas fibras, seja fibra de colágeno ou fibra de elastina, e também aqueles componentes relacionados à matriz extracelular. Então, vejamos aqui na foto, né? Percebam que aquele mosaico, né, de fibras de colágeno, eles acabam estando muito mais dispersos. Eu tenho uma quantidade de núcleos que vão ser referentes a fibroblastos ou a macrófagos, né, muito maior. Então, isso faz com que ele seja muito mais flexível e muito menos resistente, tá? Então, ó, vejam só a dinâmica da organização, fibras de colágeno, fibras de elastina, e percebam, pessoal, um número de núcleos muito grande, que é justamente relacionado ao núcleo dessas células. E aí, ó, essas células que estão avermelhadas são os mastócitos, né? Aí eu tenho plasmócitos, tenho os macrófagos, enfim. Todas aquelas células que nós observamos na composição do tecido conjuntivo, eu vou encontrar nesse local, né? É interessante que aqui dá até para ver um vaso sanguíneo passando, né? Mas, de certa forma, aquele que vai ser mais predominante vai ser o fibroblasto e o macrófago. Ok? E aí, pessoal, só para a gente observar os locais onde ele pode ser encontrado, além da dinâmica de preenchimento do ambiente onde outros órgãos, outros tecidos, eles não estão presentes, ou até mesmo entre os vasos sanguíneos, entre as glândulas, né, e os vasos linfáticos, entre os nervos, percebam aqui uma dinâmica de organização da nossa pele, né? Então, nós vamos ter oportunidade de ver essa lâmina aí, lá no nossa microscopia, e a gente percebe que eu tenho toda a dinâmica de um tecido epitelial, que vai ser equivalente à epiderme, e aquilo que a gente fala, né, a derme, que fica logo abaixo desse tecido, né? Então, aí a gente observa inicialmente a formação por um tecido conjuntivo frouxo, né? Muito mais flexível e menos resistente à tração. E logo abaixo dele, ó, percebam que a gente já começa a observar uma dinâmica de composição de um tecido conjuntivo denso não modelado. Ok? Ó, só para a gente observar, ó, vejam só, aqui eu tenho um conjunto de glândulas, né? Isso aqui mostrando, por exemplo, glândulas mamárias. Em volta dessas glândulas mamárias, percebam que eu tenho uma quantidade celular muito maior. Então, todo esse envolto, né, que está da glândula é formado por tecido conjuntivo frouxo. E aí, pessoal, conforme ele vai se afastando da glândula, percebam que eu começo a ter uma composição muito mais de fibra do que de célula. Aí a gente passa para um tecido denso não modelado, né? Mas é importante, logo abaixo do epitélio glandular, uma grande quantidade de tecido conjuntivo, que é onde, como eu disse, né, onde de fato os outros tecidos não estão presentes, que aí vai estar relacionado a esse tecido conjuntivo frouxo. Ok? Mais uma fotinha, dessa vez mostrando, por exemplo, aqui o esôfago, né? No nosso próximo módulo, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa dinâmica. E o que nós observamos aqui, ó, uma túnica da mucosa de tecido epitelial estratificado, logo abaixo dele uma lâmina própria, né? E aquilo que seria a submucosa, e essa submucosa sendo formado bem assim, sendo formado então por tecido conjuntivo frouxo e também por um tecido conjuntivo denso não modelado, né?
Então, aqui a submucosa, né? Parte dessa submucosa de tecido conjuntivo frouxo. Ok? E aí, pessoal, o outro tipo de tecido conjuntivo propriamente dito é o denso não modelado. Aí, ó, nessa foto aqui, ó, fica visível a diferença entre eles, onde eu tenho no tecido conjuntivo frouxo mais células e menos fibra, aqui eu tenho mais fibra e menos células. Então, pessoal, por conta de eu ter mais fibras, as células acabam estando muito mais espaçadas entre elas, né? E aí, consequentemente, eu acabo tendo uma quantidade de células bem menor do que o que nós observamos no tecido conjuntivo frouxo. E aí, ó, diferente do frouxo, nós observamos que ele vai ser muito menos flexível e muito mais resistente à tensão, tá? E aí, ó, a organização dessas fibras forma uma espécie de uma rede tridimensional, né? Então acaba tendo essa orientação para vários locais, né? Então, por conta dessa rede tridimensional, principalmente de colágeno do tipo 1, faz com que ele seja muito mais resistente, né? Então, porque você tem ela para todos os lados, então fica muito mais preso, né? Então, aí a gente observa, de fato, esse tipo de característica. Então, ó, nós vamos encontrar essas fibras na composição, desculpa, esse tecido conjuntivo denso não modelado, na composição da derme, né, quando a gente for falar do tecido tegumentar. Vamos observar também relacionado, por exemplo, a cápsula e demais envoltórios, né, que acabam sendo formados nos órgãos. Quem lembra, quando nós estávamos falando de sistema linfático, então quando a gente fala da cápsula dos septos, que é formado por tecido conjuntivo denso, não modelado. Então aí a gente acaba observando, né, de fato, dessa situação. Outra característica importante, né, quando comparado com o frouxo, é o fato de que a substância fundamental vai estar presente aqui em menor quantidade. É diferente do frouxo, que eu tenho uma composição relacionada a essa substância fundamental um pouco maior, né? Então aí seria um outro exemplo relacionado, né, a uma outra situação que acaba diferenciando esses dois tipos de tecido. Ok? Então, ó, vejam só, aí voltando para aquele tecido lá de pele grossa, onde eu tenho próximo à epiderme, lembra que ele vai ser uma sustentação do tecido epitelial, vai estar realizando o processo de nutrição, então ele fica bem coladinho com a epiderme. E aí, pessoal, grande parte da derme acaba sendo formada por esse tecido conjuntivo denso não modelado. Tá? Então vejam, a quantidade muito maior de fibras, uma quantidade bem menor de células. Se a gente comparar essa região próxima à epiderme, a gente vai perceber esses pontinhos mais escuros que representam o núcleo, principalmente dos fibroblastos, acabam estando mais concentrados, né? Então, onde eu tenho mais células, significa que eu vou ter uma quantidade de fibra menor, tecido conjuntivo frouxo, né? E onde eu tenho uma dispersão celular maior, uma quantidade maior de fibras, tecido conjuntivo denso não modelado, tá? Então, ó, vejam mais uma foto. Essa foto aqui é bem legal, né? Porque vejam só, aqui eu tenho uma glândula mamária, né? Bem parecida com aquela lâmina que nós vimos anteriormente. Aí vejam que em volta da glândula eu tenho exatamente uma quantidade muito grande de tecido conjuntivo frouxo. Vejam que eu tenho mais substância fundamental, uma maior quantidade de células, e aí, ó, eu tenho fibras em menor proporção. Aí, quando eu saio dessa dinâmica em volta das glândulas mamárias, percebam que em volta eu acabo tendo uma situação muito mais fibrosa, né? Então, aquelas tramas mais fibrosas que a gente acaba definindo como tecido denso não modelado. Aí, pessoal, se a gente reparar aqui na legenda, eu me refiro a um tecido conectivo, né? Até porque o tecido conjuntivo ele também pode ser chamado, né, desse tecido conectivo. Então, só para a gente
observar de fato a diferença, né, e a característica geral relacionada a esses dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Mais uma fotinha, agora mostrando aquela dinâmica que nós vimos no sistema linfático, né, no tecido do sistema linfático, que seria exatamente a dinâmica da cápsula e do septo. Né? Então, aqui mostrando, né, por exemplo, a dinâmica do baço. Então, mostrando de fato ó, a cápsula formada, que seria aquela parede externa de conjuntivo denso não modelado, e aí os septos, que vão ser aqueles tecidos que vão entrar no parênquima do órgão linfático e que ajuda também numa dinâmica meio que de estruturação aí daquele local. Ok? Mais uma foto mostrando, né, também uma dinâmica aí de tecido, onde eu tenho a presença desse tecido conjuntivo, denso não modelado. Vejam só que interessante. Toda essa parte aqui é relacionada a um tecido epitelial. Abaixo do tecido epitelial, eu tenho aquilo que seria a lâmina basal, membrana basal, e vejam que as células estão em maior quantidade e eu tenho uma proporção menor com relação às fibras. Então, aqui eu tenho um tecido conjuntivo frouxo. Logo abaixo dele, pessoal, vejam que eu também tenho aquilo que seria um tecido conjuntivo, porém com características diferentes desse aqui, onde eu tenho uma dispersão maior entre as células, então a gente acaba encontrando uma menor quantidade de células, e aí, em contrapartida, também tem uma grande quantidade aí de fibras proteicas, né? Então, principalmente aí, aquilo que eu falei com vocês, a fibra de colágeno. Então, aí a gente tem a dinâmica da composição do tecido conjuntivo denso não modelado. Ok? E olha que legal, pessoal. Assim como no tecido conjuntivo frouxo, onde nós observamos alguns capilares, alguns vasos sanguíneos, no tecido conjuntivo denso não modelado, a gente também vai observar essa mesma dinâmica, né? Só que é interessante que aqui eu tenho capilares sanguíneos com um calibre um pouquinho menor, e no denso não modelado a gente já começa a observar vasos sanguíneos um pouco mais calibrosos, né? Não que seja algo surreal, mas a gente percebe a diferença com relação ao tamanho do lumen dos vasos sanguíneos presente nesses dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. Ok? Mais uma fotinha mostrando aí também o esôfago, né? Então aí ali na parte final da camada, né, submucosa, né, onde eu tenho, ó, vejam só, uma quantidade maior de fibras, os núcleos elípticos representando, por exemplo, os fibroblastos, né? E aqui mostrando um vaso sanguíneo, né? E aí dá para a gente perceber uma quantidade maior de fibras, uma quantidade menor de células. Ok? Toda essa parte rosa aqui, então, pessoal, é equivalente às fibras do colágeno, né? Como nós vimos na última aula. O outro tipo de tecido conjuntivo denso vai ser o denso modelado. O denso modelado, o que vai diferenciar ele do denso não modelado é que as fibras do colágeno, elas sempre estarão dispostas em feixes paralelos. Então, uma orientação fixa e ela vai ser completamente inextricível, né? Ela vai ser mais resistente, né? Então, essas fibras elas estão muito mais compactas. Então, se no denso não modelado você já tinha pouca substância fundamental, aqui no denso modelado, eu tenho uma compactação dessas fibras, o espaço onde de fato teria que ser ocupado por células e também pela substância fundamental acaba sendo praticamente nada, né? Não é que não tenha, mas vai ser uma quantidade muito menor, tá? Outra característica importante, pessoal, é o fato de que, diferente do tecido conjuntivo denso não modelado e do denso e do frouxo, aqui no tecido conjuntivo denso modelado, nós não vamos observar vasos sanguíneos. O que nós vamos observar é que na transposição de um grupo de fibras proteicas,
eu vou ter lá tecido conjuntivo frouxo e nesse tecido conjuntivo frouxo eu tenho vaso sanguíneo, como a gente está vendo nessa parte branca. Mas aqui, ó, nessa região onde de fato eu tenho conjuntivo denso modelado, nós não iremos observar a presença desses vasos sanguíneos. Tanto, pessoal, que na dinâmica relacionada à nutrição desses locais, ele acaba acontecendo por difusão, né? Seja para um tecido conjuntivo denso não modelado, que esteja adjacente a ele, ou então para um tecido conjuntivo frouxo, né? Que também vai estar próximo a ele, que vai ajudar ele, o tecido modelado justamente nessa dinâmica, né? Então, ó, é um tecido que ele vai ser muito mais resistente à tensão, tanto quando a gente compara com o frouxo, como também com o denso não modelado. Ok? Ó, vamos ver aqui é uma micrografia, né, mostrando aí um aumento de 250 vezes, né, então mostrando aí as fibras, né, dispostas paralelamente, a gente praticamente não vê espaço entre elas, a gente vê os pontinhos relacionados aos núcleos de fibroblastos. Aí a gente tem essa parte que vai ser de tecido conjuntivo, onde de fato eu tenho presença de vasos sanguíneos, mas não tem característica de denso modelado, né? Então vejam que essas fibras vão estar sempre em orientação paralela, tá? Se a gente observar aqui na pontinha, ó, vejam que eu já tenho uma certa ondulação com relação às fibras proteicas. Então a gente pode dizer que aqui nesse campo eu já começo a observar um pouquinho de denso não modelado. Então é a própria característica, né, que esses tecidos eles vão estar bem próximos, né, justamente porque o frouxo e o denso acaba preenchendo espaços onde de fato os outros tecidos acabam não sendo encontrados. Ok? Então mais uma fotinha mostrando o tendão. E aí, pessoal, importante também a dinâmica da formação dos ligamentos, né? Então, que são fibras, aí a gente já tem a dinâmica de formação de fibras oblíquas, né? E aí a gente observa que ali tem uma concentração muito maior de fibras elásticas, né, do que fibras de colágeno. Mas a dinâmica de organização paralela acaba sendo bem interessante e bem próximo com o que nós observamos na dinâmica do tendão, né? Então a gente tem o ligamento entre ossos, né, na questão da coluna vertebral, né, que vai precisar de uma certa elasticidade. Então a presença dessas fibras elásticas acaba sendo interessante nesse sentido, né? Então aqui mostrando aqui das fibras do ligamento periodontal, né, mas imaginando que na dinâmica, né, dessas fibras acaba sendo mais interessante, né, em termos de composição desse denso modelado. Ok? Mais uma fotinha, né, agora um aumento um pouquinho maior, né, mostrando também a questão de um corte longitudinal dessas fibras de tecido conjuntivo denso modelado, né? Então vejam que essas fibras estão bem paralelas, preenchendo os espaços, né, principalmente os espaços entre as células, né, o que de fato diminui aquilo que seria a concentração de uma substância fundamental entre esse tecido. Ok? E aí, pessoal, agora vamos falar um pouquinho daqueles tecidos de propriedade especial, né? Então, alguns daqueles que de fato vão estar presentes no nosso organismo. Alguns eles vão ser passageiros, né? Porque eles acabam sendo substituídos, né, por outros tecidos, e outros acabam mantendo, né, de acordo com aquilo que seria a sua característica. Um tecido conjuntivo especial que a gente acaba observando é exatamente o conjuntivo embrionário, né? Que a gente fala que seria o conjuntivo mesenquimal. Então, pessoal, é onde eu tenho exatamente um tecido embrionário, onde eu tenho um conjunto aí, uma quantidade grande de células mesenquimais que vão estar imersas em uma substância gelatinosa e com fibras proteicas, fibras de colágeno meio que delgadas, né? Então, essas células mesenquimais, elas acabam sendo fundamentais, principalmente na diferenciação de outros tipos de células do tecido conjuntivo, né? Então, é interessante que a gente, com o passar do tempo, no adulto, essas células elas acabam diminuindo, até porque elas sempre irão se diferenciar
até chegar a praticamente não ter existência de mais nenhuma. É por isso que a gente fala que é um tecido conjuntivo embrionário, né? Porque ele vai estar sendo presente, ele vai estar presente justamente durante o desenvolvimento embrionário. O único lugar no adulto que a gente pode estar encontrando ainda pouca quantidade de células mesenquimais, né, desse tecido mesenquimal propriamente dito, vai ser na polpa dentária, tá? Outro local onde essas células mesenquimais elas acabam não se diferenciando completamente vai ser exatamente ao longo dos capilares sanguíneos, né? Que a gente fala que são as células periquitos, que isso aí vão ser células mesenquimais que vão estar presentes ali, que acabam sendo importantes nesse processo de diferenciação das células presentes no tecido conjuntivo. Tá? Então, é um tecido embrionário, com características de tecido conjuntivo, devido a toda essa dinâmica de composição em termos de célula e também de fibras proteicas. Ok? Mais uma fotinha mostrando exatamente esse tecido conjuntivo embrionário, né? Então, o feto em desenvolvimento. Então, dá para a gente imaginar em que situação que a gente vai observar esse tipo de tecido, né? Então, essas células, a princípio, elas vão ter uma característica muito homogênea, né? E a partir do momento que elas começam a se diferenciar, aí sim começam a formar grupos heterogêneos de células, né? Então, lá na dinâmica da embriologia, né, quando nós nos referimos a essa diferenciação dos folhetos embrionários para a formação dos tecidos e também para a formação das estruturas, né, dos órgãos, a gente observa aí, por exemplo, algumas dessas células, como essas células mesenquimais, sofrendo esse processo de diferenciação, né? Então, aí a gente observa que essas células vão apresentar uma aparência meio afinalada, né? Justamente por conta desses seus prolongamentos citoplasmáticos, né? Interessante, ó, que dá até para a gente ver um vaso sanguíneo aqui passando nesse tecido embrionário. Ok? O outro tipo de tecido conjuntivo de propriedade especial que nós observamos é a questão do conjuntivo mucoso. A gente pode dizer, pessoal, que o tecido conjuntivo mucoso ele é como se fosse um frouxo amorfo, né? Onde eu tenho muito mais uma matriz gelatinosa que vai ser rica em ácido e hialurônico, né? Que nós observamos ali que vai ter também a composição de fibras de colágeno do tipo 1, do tipo 3, alguns fibroblastos também vão estar presentes, né? E aí, a gente, tanto que, por ter uma composição muito mais gelatinosa, esse tecido conjuntivo mucoso ele é chamado de geleia de Wharton, né? Que aí vai ser onde a gente vê a dinâmica do cordão umbilical. Então, eu tenho aí células mesenquimais presentes aí nesse local. Então, aí a gente tem a diferença para o embrionário justamente por conta da composição dessa matriz gelatinosa, tá? Então, ó, nós também iremos encontrar esse tecido conjuntivo mucoso lá na polpa jovem, tá? Na polpa jovem dos dentes. Então, não vai ser o tempo todo que esse tipo de tecido conjuntivo ele vai ser de fato observado, tá? Então, mais uma fotinha mostrando aí a dinâmica do tecido mucoso, né? Que a gente fala do cordão umbilical. Vejam que a gente tem uma dinâmica muito mais frouxa, né? Devido a essa composição gelatinosa. Não vamos ter a mesma concentração celular que nós observamos no tecido conjuntivo frouxo, mas a gente vê principalmente o ácido hialurônico nessa composição. Então, que aí vai estar ajudando naquilo que seria a presença, né, dessa substância fundamental aí no tecido mucoso. Aí a gente tem os glicosaminoglicanos, né? Então, outros componentes que a gente chama, né, de substância fundamental, que também poderão estar presentes aí nesse tecido. Ok? Outro tipo de tecido conjuntivo, de propriedade especial que a gente observa, inclusive nós vimos essa foto na última aula, né? É exatamente com relação ao tecido conjuntivo elástico. Como eu disse para vocês, pessoal, não é um tecido que vai ser encontrado em grande quantidade, né? Então ele não é muito frequente. Geralmente as fibras elásticas elas estão associadas com as fibras de colágeno.
Então, eu não tenho um tecido que vai ter apenas fibras elásticas, né? E aí a gente tem algumas exceções, que é o caso da aorta, daqueles ligamentos, né, amarelos que estão presentes na coluna vertebral e no ligamento suspensor do pênis, né? Então, eu vou ter esses feixes espessos e paralelos, porém descontínuos, de fibras elásticas, né? Que aí vai ter também só que uma pequena quantidade de colágeno e também dos fibroblastos e dos fibrócitos, que são aqueles fibroblastos ainda com baixa atividade metabólica, né? E aí, pessoal, interessante que numa dinâmica de um corte, podemos dizer assim, natural, né? Quando a gente fala, por exemplo, um corte natural sem nenhum tipo de coloração, devido à concentração dessas fibras elásticas, o tecido ele tende a ter uma cor amarelada, né? Então, a gente percebe essa característica relacionada à dinâmica dos locais onde eu tenho a presença desse tecido conjuntivo elástico. Ok? Então, ó, mostrando aqui, né, as fibras elásticas, que são essas menorzinhas, né? Então, que, como eu disse, né, a gente não vai ver ela com tanta frequência, tanto que aqui no macaco dá para a gente poder observar. Não vai ser um tecido conjuntivo elástico, né, como nós vimos ali na horta, mas só para poder mostrar para vocês as fibras elásticas e a forma onde que elas podem estar sendo observadas, tá? Então, aqui são dois tecidos conjuntivos, né? Aqui eu tenho ó, um frouxo, um denso não modelado, aqui eu tenho um denso não modelado, mas aí com uma coloração, né? Mostrando exatamente as fibras elásticas, então mostrando que ela não é tão frequente assim, né? Diferente quando a gente observa ali na dinâmica da composição da aorta. Ok? Mais uma fotinha, né? Agora mostrando, né, de fato, essas fibras elásticas, né? Ainda dentro daquilo que seria um tecido elástico de rato, né? Então ligamentos aí, né? Mostrando então a dispersão dessas fibras paralelas, né? Então vejam aqui ele aumentado, dando para a gente observar todo esse número 11, que são essas fibras mais escuras, elas estão relacionadas exatamente às fibras elásticas. Então, para a gente observar, né, que ela vai ser delgada, né, um pouquinho menor em termos de espessura quando compara com a fibra de colágeno, e ela acaba sendo importante para poder estar conferindo elasticidade ao tecido aonde ela vai estar presente. Então, quanto maior a quantidade de fibra elástica, maior vai ser a elasticidade. Ok? E aí, pessoal, um tecido conjuntivo reticular, né? Então, fibras reticulares, né? Então, são as fibras de colágeno do tipo 3. A gente viu bastante esse tecido conjuntivo reticular quando nós falamos do tecido linfático, né? Que no parênquima lá, por exemplo, do linfonodo, do baço, do próprio timo, eu tinha essas fibras reticulares formando essas tramas, né? Que acabam tendo exatamente essa capacidade, que seria um ambiente para que você tenha a dinâmica de como se elas estivessem se assentando ali, né? Então acaba tendo um certo equilíbrio. Essa foto aqui é a foto da medula óssea, né? Então mostrando exatamente todas essas célulazinhas aqui, que são células hematopoéticas aí em processo de diferenciação, e aí as fibras reticulares formando essa trama, né, para poder estar meio que assentando, vamos dizer assim, essas células, tá? E é interessante, pessoal, que aqui os fibroblastos, por serem responsáveis pela síntese do colágeno do tipo 3, eles acabam tendo o nome de células reticulares. Então, quem lembra lá, quando a gente falou do sistema linfático, a gente falou que um dos componentes seriam essas fibras reticulares, com exceção do timo, que vai ser o único local que não vai sintetizar fibra, mas que nos demais órgãos linfáticos, que ele vai ser responsável por estar mantendo todo esse arcabouço proteico, né, de fibras proteicas que mantém a sustentação das células presentes ali. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, depois a gente volta para poder estar fazendo a nossa parte prática, né? E analisando esses tecidos e a forma como eles vão estar presentes, né? Em determinados locais aí do nosso organismo. Ok?
Valeu, pessoal. Até a próxima.